Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Olá, amigos, irmãos, companheiros no Ideal Espírita. Meu nome é Marcos Jordão. Eu sou oriundo do Centro Espírita Humildade e Amor. Fui convidado aí pelo Arcleidson
representando aí o Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, para estar com vocês aqui nesses momentos, para bater um papo, conversar. Espero que todos estejam bem nesses tempos aí esquisitos, né? Tempos de coronavírus, que todos possam estar lidando com a situação da melhor forma possível. Aqueles que têm a possibilidade de ficar em casa, que fiquem, cuidem dos seus, principalmente dos seus idosos, das pessoas com mais idade. Afinal de contas, é um caminho que, se Deus quiser, todos nós chegaremos. Aqueles que não têm a possibilidade de ficar em casa e que precisam sair por N motivos, que possam fazer da maneira mais segura possível, tomando todos os cuidados, seguindo as orientações dos profissionais de saúde, para que, ao final de tudo isso, que vai passar, não há dúvida que vai passar, nós possamos tirar o melhor proveito dessa situação. Eu gostaria de solicitar agora um pequeno instante de elevação do pensamento, elevar o pensamento ao alto, pensar em Jesus, o amigo indispensável de nossas vidas, que ele possa se fazer presente, junto com ele aquela paz que ele nos prometeu: minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, não vou-las dou como o mundo as dá. Então que a paz de Jesus, a paz que é equilíbrio, a paz permanente, possa se fazer presente, bem como os amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, que eles possam estar presentes, não só nos momentos de tranquilidade, mas também nos momentos difíceis, quando nós precisamos muito da intuição para tomar as melhores decisões. E o tema que nos foi solicitado para conversarmos trata de fenômenos de transfiguração, Jesus no Monte Tabor. Aquela passagem da transfiguração de Jesus, onde ele se reuniu com mais 3 apóstolos lá no Monte Tabor, e que é uma passagem que eu diria um tanto quanto esquisita, complicada. Mas nós vamos entender por que essa observação de esquisito ou complicado no entendimento. Então vamos tentar desenrolar essa esquisitice e essa complicação. Eu vou me permitir aqui ler a passagem. Essa passagem ela se encontra nos 3 evangelistas, se encontra em Marcos, em Mateus e em Lucas, só não se encontra em João. João não quis narrar essa passagem, muito embora ele estivesse presente, porque lá estavam Pedro, João e Tiago. Eu vou me permitir aqui dar uma lida na passagem que está em Lucas, falando justamente desse momento da transfiguração, e aí vamos tentar entender um pouco de que se trata essa transfiguração. Então notem bem, vamos ao ponto, né? Está em Lucas no capítulo 9, verso 28 a 36. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Ou seja, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, acordando subitamente. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia bem o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no." Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Então vejam só, gente. Não é uma passagem meio esquisita? Notem bem. Imagine só uma pessoa que não se interessa, nunca se interessou na vida por assuntos religiosos, por assuntos filosóficos ou qualquer coisa, e de uma hora para outra resolve ler a Bíblia. Resolve que vai conhecer melhor e pega essa passagem. E aí chega lá, Jesus sobe lá o monte, com 13 amigos, com 3 apóstolos, e aparece para ele Moisés e Elias, que já estavam mortos há séculos. E aí Jesus transfigura-se, fica resplandecente, exuberante, a roupa muito alva. E aí os apóstolos, esse papo, né, essa conversa de Jesus com Moisés e com Elias deve ter durado. Deve ter sido uma coisa, uma palestra. E aí Pedro, João e Tiago ficaram com sono e dormiram. Quando eles acordaram, Moisés e Elias já estavam indo embora. E aí Pedro vai e fala assim: "Mestre, vamos montar 3 tendas. Montar tenda, montar uma barraca para acampar." Quem já acampou vai até conseguir visualizar isso com mais naturalidade. Mas quem não acampou também não é difícil de... Então, montar 3 tendas, e Jesus diz que não. Aí aparece uma nuvem e sai uma voz lá. Então, é algo complicado, algo esquisito, né? Não dá para entender nada, a coisa é meio sem pé e sem cabeça. Mas essa é a passagem que nós estamos aqui para tentar, digamos, descascar esse abacaxi. Então, antes de mais nada, antes de analisar esse assunto, seria interessante nós percebermos que o próprio Kardec, Allan Kardec, na questão 627 do Livro dos Espíritos, ele vai se preocupar com essas lições do Evangelho que, em dada medida, né, os Espíritos vêm para se propor a trazer algumas informações, alguns esclarecimentos. Mas notem só o que Kardec pergunta nessa questão 627. Olha só. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, olha só, gente. O que o Kardec está propondo aqui nessa questão? Olha só. O Evangelho já não traz todas as máximas morais. O Evangelho não é um guia seguro no qual, se nós nos basearmos, consultarmos, refletirmos no momento de tomar as nossas atitudes, tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, já não está tudo ali? Então, o que eu estou fazendo aqui? Em outras palavras, foi o que o codificador Allan Kardec perguntou. O que eu estou fazendo? Para que eu preciso fazer esse tipo de análise, trazer informações que não serão informações novas? Já está tudo aí. E aí notem o que os Espíritos respondem. Jesus empregava frequentemente na sua linguagem, questão 627, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Vejam só que eu estou aqui refletindo junto com vocês e pensando, analisando sobre esse momento assim, tanto quanto estranho da vida de Jesus. Então,
Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todos, ou seja, a verdade precisa ser compreendida por todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. Então vejam só que o que os Espíritos estão dizendo. Olha, tudo bem, Jesus falou tudo o que era necessário. Porém, Jesus falou numa linguagem e para uma cultura onde ele falava muito de maneira figurada, de maneira alegórica, de maneira simbólica e mais do que isso, adequada aos costumes e à cultura daquele tempo histórico, daquele local. Só para a gente pensar bem, a língua que Jesus falava é uma língua morta, não se fala mais. Né? Entende-se hoje que Jesus falava aramaico e falava hebraico, o hebraico arcaico. Ainda na codificação, mas lá no Evangelho, no capítulo 1, item 5, quando Jesus está falando lá do papel do Espiritismo nessa questão do conhecimento, de como o Espiritismo pode ajudar no entendimento das leis, porque o capítulo trata-se de não vir destruir a lei, mas cumpri-las. Então o Espiritismo não está aqui para destruir nada. Ele está para dar cumprimento e para ajudar na compreensão. E lá no final, depois dele falar desse papel do Espiritismo como ciência, né, ele fala aqui que o Espiritismo vem como ciência revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Lá no final ele diz que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então o que eu estou querendo falar aqui nesse momento introdutório? Que nós estamos aqui diante da passagem de Jesus lá no Tabor, que ficou conhecido lá como a Transfiguração. É um texto complicado, que a princípio a gente não entende bem, essa questão de Moisés e Elias ali aparecendo, esse negócio de armar tenda, armar barraca, a nuvem que aparece. E como o Espiritismo é uma ciência e ele não se encaminha por objetivos que não sejam claros, ele vem para tentar explicar, e a explicação tem que ser verdadeira. Isso está lá na introdução da Gênesis, quando Kardec fala do caráter da revelação espírita. Ele vai dizer que um dos caracteres da revelação espírita é que ela precisa ser verdade, porque se não for verdadeira, não é uma revelação. Ok? E aí a gente vê aí Kardec sendo orientado pelos espíritos, já que Kardec está justamente questionando, bom, peraí, se Jesus já falou tudo, se Jesus já explicou tudo, para que eu estou aqui? Para que nós estamos aqui? E a resposta é exatamente essa, é que o Espiritismo vem com o objetivo de esclarecer, de dar uma maior compreensão a coisas que ainda são muito nebulosas, devido a serem ensinamentos muito antigos, num período histórico e numa cultura que já não existe mais, faladas numa língua que já foi extinta, e o Espiritismo vem com novos conhecimentos, no sentido de ser um instrumento de compreensão, fazendo aí a alusão, usando a metáfora para dizer que o Espiritismo vem como uma chave para abrir portas do conhecimento. Ok? Então nós temos a passagem lá do Tabor, da Transfiguração, e temos aqui o Espiritismo com essa função de esclarecer coisas que não ficaram claras naquela época e que ainda hoje não são claras. Isso está também muito bem explicado lá quando nós lemos o Espiritismo com o seu caráter de terceira revelação. Quando Jesus fala, eu vou, mas vos enviarei outro que ficará sempre convosco, o Paracleto, e ele vos repetirá minhas mensagens, relembrará as minhas mensagens e esclarecerá coisas que ficaram
confusas, mas que agora, nos tempos em que esse novo revelador vier, ele vai poder fazer com mais eficiência. Ok? Então tá. Dito isso, vamos pensar o seguinte. Estava lá Pedro, Tiago, João devia ser garoto, e Jesus. E aí chegam Moisés e Elias. Moisés e Elias, dois dos maiores profetas do povo judeu. Moisés, se não o primeiro, o segundo maior. Abraão, pai das raças. Mas enfim, estavam lá. Como é que eles chegaram ali se eles estavam mortos? Sabemos que essa morte é uma morte, né? Eles estão desencarnados. Eles não têm corpo. E aqui nós vamos focar na questão de um dos princípios da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os mortos, ou a mais conhecida e famosa mediunidade. Ok, só que vejam bem, aqui nós estamos diante especificamente de um fenômeno mediúnico que Allan Kardec irá dividi-lo. Allan Kardec divide a mediunidade em dois grandes grupos. A mediunidade dos fenômenos materiais, dos efeitos físicos, e a mediunidade dos efeitos inteligentes. A mediunidade dos efeitos físicos é exatamente a qual nós vamos nos referir quando vamos pensar em João, em Moisés e Elias aparecendo ali para os três. E aí nós vamos também vamos nos remeter na codificação, e aqui nós não vamos ter tempo para minuciar muito, mas isso é objeto de estudo nas casas espíritas, no estudo sistematizado, mas nós sabemos que o espírito ele tem a capacidade de tornar-se visível. Então o espírito ele pode se tornar visível. Visível para quem? Para quem não é médium. Porque é possível ver um espírito, porque o espírito ele não tem mais corpo para se apresentar, para interagir com o mundo físico. Mas é possível vê-lo? Sim, de duas maneiras. Através de um fenômeno de vidência, que aí estaria caracterizado como um efeito inteligente, que é quando o médium, com a sua capacidade mediúnica, anímico-mediúnica, ele consegue, ali com a percepção mediúnica, enxergar numa outra vibração. Quando nós enxergamos aqui no mundo físico qualquer tipo de objeto, nós sabemos que esse fenômeno, né, da visão é um fenômeno objetivo, é um dos nossos sentidos, né, os 5 sentidos. Então a visão é um deles, e nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a luz refletida em algum tipo de objeto. Então existe ali o reflexo que o objeto cria ao contato com a luz. Então nós estamos falando aqui do mundo físico. Nós estamos falando que a luz transitando no ambiente chega aos nossos olhos, e os nossos olhos vão fazer essa interpretação. Já o médium, quando ele tem a capacidade da visão, da vidência, ele tem a capacidade de enxergar num outro tipo de vibração. Através da expansão do seu perispírito, ele consegue captar outras vibrações, enxergar outras frequências que vão além do mundo físico. Isso seria uma visão, né, uma vidência que poderíamos classificá-la dentro dos efeitos inteligentes. Mas aquele que não é médium consegue ver um espírito? Ele tem a capacidade de ver um espírito? Sim. É uma coisa mais complicada, é uma coisa mais rara, complicada no ponto de vista da execução, mas não do entendimento. O espírito, através do seu perispírito, ele pode se tornar visível com a ajuda de um médium que vai doar a ele, vai emprestar a ele uma substância que aí todos nós temos, qualquer encarnado tem, que chama-se fluido vital, que é uma substância que encontra-se ali mediando o corpo físico e o perispírito, o corpo astral,
o corpo perispiritual. Então, para o corpo astral estar ligado ao corpo físico, ele precisa de um intermediário chamado fluido vital, que a ciência, através de Charles Richer, também chamou de ectoplasma. Todos nós temos ectoplasma. Todos nós, aqueles que são médiuns e aqueles que não são médiuns. O médium, quando ele é classificado dentro das capacidades dos efeitos físicos, ele tem a capacidade de desprender esse fluido vital, de emprestar esse fluido vital para que o espírito desencarnado, combinando esse fluido vital do médium, consiga fazer com que o seu perispírito, o seu corpo astral, se torne visível e até tangível. É como se ele adensasse o seu perispírito. Então imagina assim, imagina o vapor de água. Nós temos vapor de água no ambiente. Quando nós falamos da umidade do ar, o percentual de umidade no ar é o percentual de H2O de água que nós temos no ambiente. Esse vapor de água ele pode ser condensado. Por exemplo, como é que nós vemos facilmente o vapor de água que existe no ar condensado? Quando nós pegamos uma vasilha de água gelada e nós vemos ela criar aquela água, aquela umidade em torno dela. Então vejam só, o vapor da água que estava no ar, ele condensou e na água ele já ficou mais visível, inclusive tangível. Então ele adensou, ele condensou. Se nós pegarmos essa água que agora está na forma líquida e baixarmos mais a temperatura, condensamos mais ainda, ela vira gelo e fica mais tangível ainda. Então, fazendo um paralelo com essa explicação, ou seja, partindo de algo conhecido, que é a condensação da água, para algo desconhecido, por indução, como Kardec usa muito essa prática, nós podemos entender como o espírito desencarnado pode condensar o seu perispírito, ele vai precisar do fluido vital do médium para se tornar visível, e ele pode condensar mais ainda e tornar-se inclusive tangível. Então aqui nós estamos falando o quê? De dois espíritos, já há muito tempo desencarnados e que aparecem para os três ali. Detalhe interessante, sabemos com segurança que Pedro e João eram médiuns. Com segurança. Tiago, eu tenho segurança para dizer que sim, mas não vou afirmar porque não temos de forma categórica e absoluta como fazer essas afirmações. Mas por outras consultas na literatura me leva a crer que Tiago também era médium. Portanto, Jesus sobe o Tabor com 3 médiuns. Isso é para nós vermos que o médium é necessário na hora do fenômeno. Então, podemos aqui usar esse conhecimento espírita, a chave, para entender como é que Elias e Moisés aparecem ali. A questão da transfiguração. Jesus ele fica translúcido. Ele deixa-se mostrar na sua pureza perispiritual. Sabemos que o espírito não tem forma, não tem cor, e o perispírito, quanto mais puro o espírito, também mais puro é a sua formação metafísica, digamos assim. Okay? Então, essa questão da transfiguração, nós podemos entender que Jesus pode ter permitido que o seu perispírito se adensasse. E aí, como é que funciona a transfiguração? A transfiguração ela aparece lá no Livro dos Médiuns, explicada por Kardec, e aparece também no livro A Gênese. Exatamente essa mesma passagem que nós estamos analisando aqui. Então, notem bem. Kardec vai analisar a transfiguração da seguinte maneira. O espírito ele consegue ou melhor, o médium ele consegue transfigurar-se, ou seja, mudar a sua figura. Veja que é transpor a forma original da sua figura. Consegue fazer isso? Consegue. Também um fenômeno raro, um fenômeno de efeitos físicos difíceis, mas difícil de acontecer, mas que também tem a sua chave no perispírito,
juntamente com o fluido vital do médium. Então, aqui, como é que o espírito faz? Ou como é que o médium faz? Ele expande o seu perispírito. Então, notem bem, o perispírito é como se ele crescesse de volume a ponto de cobrir o corpo físico. É como se o corpo ficasse dentro de uma nuvem. O perispírito expande, cobre o corpo físico por uma nuvem. Notem bem, o espírito, para fazer isso, né, o médium ali, a pessoa do médium, para expandir o seu perispírito. Porque notem o seguinte, é o médium quem está expandindo o perispírito. Jesus era médium. Existe alguns detalhes aí nessa definição da mediunidade de Jesus, mas para nossa compreensão agora, vamos dizer que Jesus é médium. Jesus tem a possibilidade da mediunidade. Então, Jesus teria expandido o seu perispírito, poderia ter, junto com o fluido vital dos 3 médiuns ali, ter usado para ajudá-lo ou não. Jesus, como um médium excelente, talvez tenha condições de fazer sozinho. Então, quando ele expande o perispírito, ele vai dar a esse perispírito a forma que ele quiser. No caso de Jesus, ele fez com que o perispírito dele ficasse mais brilhante, translúcido, que ficasse mais alvo de uma luminescência, como descrevem aí os evangelhos, jamais vista. Então, recapitulando aqui, a questão da transfiguração. O médium tem a capacidade de expandir o perispírito, não só expandir, fazer com que o perispírito encubra o seu corpo físico, bem como ele tem a capacidade de alterar a composição do perispírito, de fazer esse perispírito mudar, inclusive de aparência. Kardec analisa no livro dos médiuns a possibilidade da pessoa mudar a aparência dela. Inclusive com o auxílio de um outro espírito, fazer com que aquele outro espírito ali, atuando junto com o médium, faça com que o médium adquira a forma daquele espírito. Então a pessoa transfigura-se da sua imagem original para a imagem daquele espírito que está ali auxiliando. Mas o caso de Jesus não foi para tanto, não existia outro espírito ali. O próprio Jesus, ele transfigurou-se. Ele adensou o perispírito, expandiu o perispírito, adensou e criou ali um efeito luminoso no seu perispírito, obviamente refletindo a pureza espiritual e perispiritual do Cristo. Ok? Esse é o aspecto mediúnico da situação. E como eu disse, aqui estamos apenas sintetizando o fenômeno, material de estudo nas casas espíritas, dever de casa aí para tempos de pandemia. Pegar o livro dos Espíritos, dar uma procurada lá, Transfiguração, no livro A Gênese também, e fazer uma pesquisa, inclusive, aí na internet, no Google. A gente vai poder ver médiuns que ficaram famosos por esses fenômenos de efeitos físicos e a compreensão melhor detalhada, já que nós não temos tanto tempo para isso aqui, nesse momento. Ok, então aqui nós vamos fechar um pouco essa janela, porque depois eu vou abrir de novo para falar de um detalhe referente a fluido vital, mas vamos avançar um pouquinho na compreensão de outras questões, referentes a essa passagem do Tabor. Tá bom, Moisés e Elias apareceram lá, a gente vê que não há milagre, não há nada excepcional, não há nada miraculoso, não há nada fantástico, maravilhoso e excepcional, não há nada milagroso. Kardec diz que o milagre é apenas o desconhecimento de uma lei. Aliás, Kardec vai parafrasear Isaac Newton, que também fala isso, que o milagre é o desconhecimento de uma lei. E vamos pensar no seguinte: essa questão de que quando Pedro, João e Tiago acordam, eles propõem a Jesus armar tendas, armar uma barraca. Isso me chamou a atenção desde há muito tempo, até que eu me desse por satisfeito por uma explicação lógica, Porque
como assim? Eles estavam ali e aí vamos ficar ali? Então vamos contextualizar. Lembram que lá no início nós falamos lá da questão do Livro dos Espíritos, 367, onde os Espíritos dizem que cabe ao Espiritismo esclarecer, porque naquela época Jesus falava por alegorias, de maneira simbólica e muito ligado aos costumes e à cultura da época. Então, falando de costumes e de cultura, vamos nos remeter, e aqui eu vou citar o Haroldo Dutra Dias, que atualmente é quem, em minha opinião, trabalha melhor com essa questão dessas interpretações do Evangelho. O Haroldo Dutra Dias aí, que inclusive tá bem falado aí por ter traduzido para a Federação Espírita Brasileira o Antigo e o Novo Testamento. Enfim, Haroldo Dutra Dias, eu poderia citar aqui também o Severino Celestino, professor de hebraico da Universidade Federal da Paraíba, espírita, também faz um trabalho muito interessante acerca do entendimento dessas questões de tradução e de entendimento da cultura da época de Jesus. Pensar o seguinte: os judeus, na cultura judaica, havia necessidade deles estarem presentes em Jerusalém durante 4 vezes no ano, para 4 comemorações ligadas à religião judaica. Uma dessas comemorações era a Festa das Tendas. O que consistia a Festa das Tendas? O que eles faziam lá? A Festa das Tendas era o momento que o povo judeu lembrava do Êxodo. O Êxodo está descrito em um dos 5 livros do chamado Pentateuco Mosaico, onde descreve a travessia durante 40 anos no deserto, quando o povo hebreu é liberto da escravidão do Egito, até alcançarem a terra prometida. Eles levam 40 anos peregrinando. Eles eram peregrinos, guardem essa palavra, peregrinos. Então eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. Então o Êxodo é uma festa onde todos tinham que ir para Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais alto do planeta. Eles acreditavam simbolicamente, claro, não era Everest coisa nenhuma, era Jerusalém. Então todos os judeus deveriam ir para Jerusalém para a Festa das Tendas. E consistia no seguinte: eles chegavam lá, armavam uma tenda, e a família inteira iam passar 7 dias, iam viver 7 dias dentro de tendas. Aqueles que já moravam em Jerusalém armavam a tenda do lado de fora ou no terraço, mas tinha que ficar 7 dias dentro da tenda. Não tinha essa de ir entrar em casa para tomar banho ou para usar o banheiro, não, era na tenda. Tinha que fazer tudo ali ou em volta da tenda. E nesse período também de 7 dias eles liam e estudavam o livro de Êxodos para relembrar aquele tempo de peregrinação. De peregrinar, que foi justamente a travessia do deserto, onde o povo judeu, obviamente atravessando o deserto, buscando a terra prometida por 40 anos, eles viveram nesse período em tendas. E notem bem, diz o livro de Êxodos que eles eram acompanhados por uma nuvem e por uma labareda de fogo. A labareda de fogo, sempre fogo representa a espiritualidade, Deus, né? Mas a nuvem também representando Deus. E para entender uma nuvem, Deus uma nuvem, imagine só a pessoa caminhando no deserto o dia inteiro, no sol escaldante, com sede. Quando você tem uma sombra e água fresca, você vai entender que a nuvem é Deus. Então, na peregrinação, Deus vai conosco, porque a nuvem nos acompanha. Então eles estão ali dentro da tenda, revivendo a peregrinação arquetípica da travessia do deserto, transcrita lá no livro de Êxodos. Então vejam só. Para peregrinar, eles precisavam entrar na tenda. E aí,
como eles não conheciam, não tinha essa palavra reencarnação, a visão de morrer e viver era uma visão muito, ainda pouco compreendida. Eles não falavam reencarnar, eles não falavam que viver ou morrer é entrar no corpo ou sair do corpo. Viver ou morrer é entrar na tenda. Portanto, reencarnar seria entrar na tenda. Desencarnar, sair da tenda. Então, na festa das tendas, eles reviviam o período de peregrinação. Portanto, todos nós somos peregrinos. Todos nós estamos reencarnados, peregrinando, saindo de uma situação inferior, que era a situação da escravidão, e nos deslocando como peregrinos para uma situação permanente, que era a situação de chegar à terra prometida. Então, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, todos nós somos peregrinos, porque todos nós montamos tenda. O corpo é uma tenda. O corpo é a tenda que o espírito entra para peregrinar. Lá no Antigo Testamento está escrito assim, o verbo se fez carne, quando se refere ao nascimento de Jesus, a vinda do Messias, do Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá na tradução original, segundo Haroldo Dutra Dias, está lá, e o verbo se fez carne e armou tenda. Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, entendendo essa questão deles estarem lá e Pedro sugerir, mestre, para Jesus, vamos armar 3 tendas aqui, vamos ficar aqui, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Por quê? Porque eles estavam em Jerusalém para a festa das tendas. Mas por que Pedro resolve solicitar montar uma tenda ali, naquele momento, no alto do Tabor, naquela tranquilidade? Porque notem bem, pensem só, aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma cidade que eu acredito que, se todos não conheçam, ainda não tenham ido até lá, já ouviram falar, que é a cidade de Cabo Frio. Vou usar a cidade de Cabo Frio para dar o seguinte exemplo. Já pensaram em Cabo Frio no Carnaval? Dizem que a cidade de Cabo Frio no Carnaval chegam novas pessoas, pessoas que vão para lá passar o feriado do Carnaval, 1 milhão de pessoas a mais. Então você imagina Cabo Frio no Carnaval. O vulco-vulco, que é Cabo Frio. O tumulto, que é Cabo Frio. Então, Pedro pensou assim, mas por que a gente não fica aqui, só nós 3, eu, o Senhor, o João, o Tiago, a gente arma também tenda para Moisés, para Elias, e fica aqui numa posição mais intimista, só nós 3, porque a cidade de Jerusalém era um tumulto. Essa é a proposta dele. E aí daí entender por que armar tenda. Porque eles estavam em Jerusalém justamente para a festa das tendas. O que Jesus diz que não. Jesus diz que não. Não. Eu quero... E aí, em outras palavras, Jesus estaria falando assim, eu quero ir para a muvuca. Eu quero ir para o tumulto. Então, notem bem, essa passagem do Tabor é muito mais do que uma demonstração mediúnica de Jesus. Se nós pensarmos no Evangelho como um todo, nós vamos ver que Jesus fez muitos poucos atos mediúnicos. Pouquíssimos atos mediúnicos. E aí há de se pensar assim, mas Jesus podia ter demonstrado mais a mediunidade, os efeitos, os espíritos, e as pessoas iriam se convencer, mas não era essa a intenção. Não é que não fosse a intenção, Jesus tinha muito pouco tempo e ele não ia perder tempo com um aspecto tão básico da visão imortal da vida.
Na verdade, o que Jesus quer chamar a atenção aqui é para a imortalidade da alma. Ok, chamou a atenção da imortalidade da alma dentro do aspecto mediúnico, né? A mediunidade é uma visão, disso, porém, Jesus também quer chamar a atenção para o aspecto da imortalidade da alma. Porque armar tenda é encarnar, desarmar a tenda é desencarnar. Porém, morrer não garante a você a imortalidade, porque você vai ter que voltar. O que Jesus quer, o objetivo de Jesus, é dizer que sim, você não morre. Nós não morremos. Porém, não morrer é apenas o status inicial da imortalidade. É necessário trazer a imortalidade para a vida. Por isso que quando Pedro propõe armar a tenda ali na tranquilidade, Jesus diz que não. Ele quer ir para o meio do tumulto. Porque é preciso trazer a imortalidade para a vida. Ele não quer ficar ali com os imortais, numa caverna, no alto de uma montanha, meditando, levitando, porque isso é razoavelmente mais fácil de fazer. É necessário trazer a imortalidade para a vida. E aqui eu vou lembrar de uma frase do Espírito Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, item 104, quando Emmanuel diz que a vida é a experiência digna da imortalidade. Vida é a experiência digna da imortalidade. Ele está falando isso, Emmanuel, referente àquela passagem de Jesus: vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então ele diz: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, o que está propondo aqui o Emmanuel? É que quando você tiver a capacidade de transfigurar no cotidiano, aí sim você terá trazido a imortalidade para a vida. O que é trazer a imortalidade para o cotidiano? Trazer a imortalidade para o cotidiano é no dia a dia, a criança chorando, o leite no fogo, a campainha que toca, o trabalho que está atrasado e você transfigurar de imortalidade. É por isso que Jesus queria ir para o cotidiano. Ele queria ir para a vida, porque é na vida que nós peregrinamos, que nós exercitamos para aí sim nos tornarmos imortais. Vamos pensar assim, nessa questão do Emmanuel de que a vida é uma experiência digna da imortalidade. Se nós pensarmos nos atos da nossa vida, vamos dizer que nós pensamos em 30 coisas que nós fizemos na nossa vida. 30, um exercício. Dessas 30 coisas, qualquer coisa que nós tenhamos realizado, qualquer tarefa, o momento que nós ajudamos alguém, que nós passamos por um problema, quantas dessas coisas nós poderemos dizer assim, não, isso ficou perfeito? Não se trata de perfeição absoluta, pode ser uma perfeição relativa. Isso foi o melhor que eu podia fazer. O melhor que eu posso fazer. Não vou mexer aqui porque se melhorar estraga. Quanto? Eu lembro de um programa do Michael Jackson, logo após o seu desencarne, em que ele conversava com um coreógrafo e ele mudava muita coisa lá na dança e na coreografia, e o coreógrafo falava assim, não vamos mudar nada nessa aqui, porque para piorar é melhor não mudar nada, já tá bom assim. O dia que a nossa vida, o dia que toda a nossa vida, que nós olharmos para a nossa vida
e olhando para ela, pensar assim, não tenho nada para melhorar, não tenho nada para retocar, já fiz tudo da forma como deveria ser feito, aí sim nós nos tornaremos imortais. Aí sim nós teremos trazido a imortalidade para a vida. Trazer a imortalidade para a vida significa de que a minha vida já não há mais nada a ser feito. É exatamente isso que Allan Kardec escuta dos espíritos quando ele pergunta assim, o que é o espírito na sua última reencarnação? Porque ele já havia ouvido que a reencarnação tinha um objetivo de aperfeiçoamento. A gente reencarna para nos aperfeiçoar em provas ou em expiações. Então ele pergunta o que é o espírito na sua última reencarnação? Espírito puro ou bem-aventurado. O espírito que não necessita mais reencarnar, não necessita mais entrar na tenda, não necessita mais peregrinar. Porque aí sim ele já terá conquistado a imortalidade. Portanto, enquanto nós estamos muito preocupados em morrer para sermos imortais, tem muita gente querendo nascer para buscar a imortalidade. Para buscarmos a imortalidade, ela precisa estar em nós, independente se estejamos na carne ou fora da carne. Precisamos viver como imortais. E para obter a imortalidade, nós precisamos entrar na tenda e experimentarmos das limitações que a tenda, que o corpo nos traz. O corpo é uma limitação. Não importa o que nós, qual é o tipo de sofisma que nós queiramos discutir, mas se eu reencarno num corpo masculino ou num corpo feminino, eu tenho as limitações da masculinidade ou da feminilidade. Se eu reencarno em determinado país, eu tenho as limitações da língua, da cultura. Então, o corpo é um reflexo das imperfeições que o espírito traz. E aquilo que nós fazemos em vida, e aí na vida encarnada, refletirá na eternidade. E aí o espírito puro, que não necessita mais reencarnar, obviamente que ele pode reencarnar, porque o espírito sopra onde quer. O espírito sopra em todas as direções. Mas é preciso viver como imortal. O meu maior desafio, por exemplo, não é fazer palestras para demonstrar que nós somos imortais. O meu maior desafio é viver como imortal, trabalhar como imortal, passar pelas vicissitudes da vida como imortal, sorrir como imortal, chorar como imortal, sofrer ou até me alegrar como imortal. Porque aí, como eu falei no meu cumprimento da paz que Jesus nos oferece, minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, essa paz tem que ser uma paz permanente. Não pode ser uma paz interrompida de altos e baixos. E o dia que nós conseguirmos viver essa paz permanente, esse equilíbrio, vivermos como imortais, aí nós vamos perceber que em verdade nós nunca peregrinamos, porque nós nunca morremos. Só existe vida, e vida em abundância. Nada morre. A morte apenas nos tira do corpo, mas não nos tira da vida, porque a vida prossegue triunfante e nada consegue morrer. Eu gostaria de concluir pensando num ato de imortal. Não diria que ele é um imortal, porque não tenho como medir essa dimensão. Claro que para mim ele é grandioso, mas citarei apenas uma desses atos que você olha assim e fala, não, isso eu concluí com êxito. Estou falando de Chico Xavier, o Cândido. E o Chico narra certa vez, ao ser indagado por um repórter, que o repórter perguntou a ele assim, Chico, uma das perguntas, né? Chico, qual foi o dia mais feliz da sua vida?
E o Chico não teve dúvida para responder, respondeu de bate-pronto. Nós temos muita dificuldade para elencar momentos felizes. Para contar tragédia, contar sofrimento e problema, nós somos muito hábeis, muito competentes. Mas para relatar momentos felizes, nós temos uma certa dificuldade. Chico disse, certa vez eu precisava ir à capital, Belo Horizonte, eu morava em Uberaba, e para resolver um problema que era um problema que eu não podia deixar de resolver aquele dia. Era um problema grave, problema que não tinha mais como postergar. Eu me preparei, me arrumei. O Chico pegou uma malinha daquela que levava algumas roupas pessoais. A viagem ia ser rápida, mas urgente, necessária. Ficou lá na praça aguardando o único ônibus do dia que passava. Ele não podia perder aquele ônibus, porque senão iria perder o compromisso. O ônibus virou lá a esquina, lá na ponta da praça. O Chico pegou a mala, preparou-se para fazer o sinal para parar o ônibus e escutou uma voz de uma criança. Seu Chico, por favor, seu Chico, me espere que eu preciso muito falar com o senhor. Seu Chico, é urgente. É muito urgente, seu Chico. Por favor, me espere, seu Chico. Não vá, espere por mim. E o Chico pensou muito pouco também, tinha que tomar uma decisão e falou, bom, entre contrariar uma criança, deixá-la triste e fazer a minha felicidade vice-versa, eu fico com a criança. E o Chico botou a mala do chão e deixou o ônibus ir embora. E a criança, seu Chico, me espere, veio correndo. A criança deveria ter uns 5, 6 anos. E quando ela foi se aproximando do Chico, correndo, esbaforida, ela baixou-se rapidamente do chão, pegou uma rosa daquela bem mal me quer, e se atirou nos braços do Chico. O Chico muito franzino, quase ainda deu uns 2 passos para trás. A criança muito ofegante, muito aflita, muito nervosa, abraçou o Chico com muita emoção e disse, seu Chico Xavier, eu tenho algo muito importante para dizer ao senhor. É urgente, seu Chico. Seu Chico, eu preciso dizer ao senhor que eu o amo muito. E para provar, para demonstrar o meu amor pelo senhor, seu Chico, eu colhi uma rosa no Jardim de Deus, que é a rua, e trouxe aqui para o senhor para dar-lhe, para demonstrar o meu infinito amor pelo senhor, senhor Chico Xavier. E o Chico falou, foi o dia mais feliz da minha vida. Muita paz, meus amigos, que possamos ter material para refletir, para tomar as nossas decisões da melhor forma possível, mas que acima de tudo possamos, além de acreditar num dos princípios básicos da doutrina espírita, ou nos princípios básicos, e aqui nós destacamos 3, a reencarnação, a mediunidade e a imortalidade da alma, mas que acima de tudo que nós possamos agir como espíritos imortais, cientes da nossa tarefa diante da oportunidade da reencarnação. Muita paz.